Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de tecnologia. Um levantamento mostrou que de cada 4 brasileiros, 3 ficam praticamente o tempo todo conectados à internet. Enquanto isso, cerca de 35 milhões de pessoas não usam a web. A pesquisa elaborada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação concluiu que pouco mais de 138 milhões de brasileiros acessam com grande frequência a web. Outros 9 milhões e 800 mil utilizam a internet de maneira mais reduzida, com intervalos de tempo maior. O uso dos serviços dispostos dentro da rede podem ser diversos. Para 93%, a web é mais utilizada para o envio de mensagens. Outra parcela significativa da pesquisa utiliza a internet também para buscar informações sobre saúde. Por outro lado, um dado apontado pela pesquisa TIC Domicílios 2021 é preocupante. 35 milhões e 500 mil pessoas não têm acesso à internet. Ao analisar as classes que responderam à pesquisa de forma negativa, a maioria pertencia às classes D e E. Esse é um aspecto que expõe uma parcela de desigualdade presente no Brasil, já que as diferenças sociais ainda são obstáculos para a inclusão digital no país. Pensando em opção para reduzir esses números, a Agência Nacional de Telecomunicação planeja encaminhar no segundo semestre deste ano a execução do projeto piloto de promoção de conectividade nas escolas públicas. Segundo a Anatel, o programa será bancado com parte dos recursos arrecadados no leilão do 5G, realizado nos dias 4 e 5 de novembro do ano passado e que arrecadou mais de 46 bilhões de reais. A iniciativa pretende estimular ainda mais as pessoas a utilizarem a internet e reduzir cada vez mais a desigualdade social existente na inclusão digital. E a gente fala agora de habitação. O sonho da casa própria tem ficado cada vez mais distante de muitos brasileiros. O valor do financiamento subiu 20% e em 2 anos a taxa básica de juros subiu de 2% para 13,25%. Antônio comprou um apartamento de 49 metros quadrados no centro de São Paulo. O negócio foi fechado quando o imóvel ainda estava na planta. Na época, ele conseguiu pagar a entrada, que são os 30% do valor total do contrato, e depois conseguiu um financiamento de um banco para pagar a casa própria. Segundo ele, já naquela época, com os juros mais baixos, já era difícil pagar as prestações. Mas se tivesse deixado para fechar o negócio agora, o sonho de ter um imóvel seria impossível. Hoje eu não conseguiria, porque, como eu te falei, quando ele saiu, a parcela já ficou muito apertada para mim, já pesou. Se eu soubesse que a parcela ia ser aquela, já não teria comprado. Hoje, mais alto ainda, o metro quadrado nessa região está mais caro. Com a taxa mais alta, acho que eu não conseguiria comprar nesse mesmo local, esse mesmo apartamento de 49 metros quadrados. Agora, quem quiser financiar um imóvel vai ter que desembolsar uma taxa de 20% do financiamento. O custo efetivo total reúne todas as taxas que serão pagas pelo comprador, como juros, despesas administrativas do banco e tributos, determinando o valor da parcela. O CT sobe conforme o valor da Selic. A mudança elevou os custos totais de financiamento, que cobram agora 9,8% dos contratantes ao ano. Por exemplo, um imóvel de R$ 250 mil, esses 2,8 pontos percentuais a mais significam R$ 68 mil só de juros. Em outras simulações, um apartamento de R$ 1 milhão, o comprador vai pagar R$ 300 mil a mais. Já um de R$ 500 mil, essa conta fecha em R$ 137 mil. Diria que não é o momento, talvez, de fazer essa escolha se você puder esperar passar essa turbulência. A gente está vivendo um momento de economia em que a elevação da taxa de juros faz parte de uma estratégia para conter a inflação. Então, os juros estão altos no nosso país. Quando os juros estão altos, tudo fica mais caro. Se for possível usar esse momento de juros mais alto para
fazer o dinheiro que você tem, que seria aquele valor para dar entrada no imóvel, render um pouco mais e daqui a 2 anos, de repente, reavaliar o momento de compra, provavelmente vai ser mais vantajoso. Para a especialista, antes de fechar qualquer contrato, o comprador deve analisar todas as despesas para não cair em nenhuma armadilha. Quando você vai ao banco, você vai se deparar com uma série de custos além do valor do imóvel. Então, vão ter custos, provavelmente, com o corretor, vai ter custo de taxa de vistoria para aprovar o financiamento, você tem que ter uma renda comprovada que permita a autorização desse financiamento. Junto das prestações do valor que você vai pagar para amortizar uma dívida, vai ter os juros, obviamente, né, que o banco vai cobrar, mas vão ter também seguros de invalidez permanente, seguros de danos ao imóveis. Então, quanto mais velha a pessoa for, maior serão os custos desses seguros, né? Porque maior é o risco dessa pessoa vir a faltar, acontecer alguma coisa, então o seguro tem que honrar aí com a quitação. Então, é bem importante enxergar que além dos custos do próprio imóvel, existem outros custos, inclusive quando nós entramos no imóvel, geralmente nós gostamos de fazer uma pequena reforma e junto com isso vem outros valores que talvez não estivessem programados. Já o Antônio, que pensou em trocar o apartamento por um maior, o negócio agora é tentar quitar a dívida do que comprou em 2016. Eu não conseguiria pagar isso. Olha, e ainda falando de habitação, agora a gente faz um alerta. Mais de 173 mil famílias vivem em área de risco na cidade de São Paulo, a maior do país. De acordo com dados da Defesa Civil, são quase 500 terrenos em encostas e margem de córregos. Um cenário que reflete a falta de políticas públicas e, consequentemente, contribui para os desastres acontecerem. A capital paulista tem 173.292 moradias em 495 áreas de risco de escorregamento, de encosta e solapamento de margem de córrego. Em dias de chuva forte, famílias inteiras que vivem nesses locais acabam sendo afetadas. E o perigo é ainda maior quando se analisa o fato de a maioria dessas moradias ser construída com madeira ou restos de materiais de construção. Só no mês de fevereiro, 34 pessoas morreram após diversos deslizamentos que aconteceram no estado de São Paulo por conta das chuvas. Uma organização sem fins lucrativos, chamada Teto São Paulo, que realiza o mapeamento de favelas que se encontram em maior situação de vulnerabilidade e atua na melhoria das condições de moradia, a falta de planejamento e de políticas públicas revela o número de pessoas que hoje carecem de um lugar adequado para viver. Presente em 11 comunidades periféricas em São Paulo, a organização implantou 6 habitações com módulo sanitário integrado no município de Ferraz de Vasconcelos, por exemplo. Já para o especialista e também ex-relator do Plano, diretor e secretário de Cultura de São Paulo, Nabil Bonduque, a falta de planejamento da prefeitura implica a criação de planos de habitação e ainda afirma que para enfrentar o problema de habitação é necessária a atuação dos setores privado e público e do terceiro setor. Em nota, a Secretaria Municipal de Habitação informou que do ano passado até agora foram entregues mais de 4.000 unidades habitacionais a famílias paulistanas. A maioria delas morava em área de risco e foi removida e inserida no auxílio aluguel até o recebimento da moradia. Já outras 6.000 novas moradias estão em obras. Informou também que de 2017 até o momento, mais de 33 mil famílias que viviam em áreas de risco foram beneficiadas com obras de urbanização, como a implantação de redes de água e de coleta de esgoto, execução de obras de contenção e estabilização de encostas para a eliminação de áreas de risco, criação de áreas de lazer, pavimentação e abertura de ruas e vielas, entre outras intervenções. Olha, e na semana que se comemora o Dia Mundial dos Refugiados, nós vamos conhecer uma história de superação. Um angolano refugiado de seu país encontrou no Brasil as portas abertas para recomeçar a vida e ainda ajudar outros estrangeiros a conquistarem uma nova chance. Foi um conflito do pai que tirou Maicon de seu país, a Angola.
Meu pai fez um trabalho do homem político e esse homem não pagava, não queria pagar meu pai de jeito nenhum. Aí então começou a vir com os ameaços em cima. Eu sendo o primeiro filho, então eu interferia, né? Eu ia lá para proteger o pai, então o alvo começou a ser eu. Segundo o angolano, o pai estava com a razão, mas se viu obrigado a fugir e a forçar seu primogênito a fazer o mesmo. Eu não quis sair do meu país, não quis, porque aquela coisa de deixar família, amigos, eu estava naquela fase ainda no ensino médio, estudando, e eu tive que abandonar a família e vir começar num país onde você não tem família, não tem amigo e começa do zero. Corrupção e pobreza extrema. Por essas razões, muitos são os angolanos que saem daquele país. E boa parcela deles busca uma nova chance aqui no Brasil. Angola e o Brasil têm muita cultura idêntica, nossa cultura são bem idênticas. E a gente sempre olha para o Brasil como referência. E foi que a família determinou que tinha que ser o Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo que mais apoia o acolhimento a refugiados, atrás apenas da Suécia. Sem esse conhecimento, Maicon diz que sofreu bastante ao chegar aqui em 2009. Dormiu nas ruas, passou fome, foi explorado. Mas quando descobriu onde buscar ajuda, tudo mudou. Brasil acolhe, sim. Por que eu falo que o Brasil acolhe? Quando eu tive as informações, quando eu pude, agora alguém começou a me orientar, foi fácil as coisas. Consegui meu protocolo como imigrante, né? Não, como refúgio. Consegui protocolo, consegui advogado, fui orientado e me perguntaram, você está precisando de emprego? Foi aí que começaram a me ajudar, consegui um emprego sim no mercado, trabalhava no supermercado, aí onde eu vi que me deram carteira, né, de trabalho, começaram a me explicar, isso aqui é carteira de trabalho, comecei a trabalhar e fizeram a minha conta bancária, quer dizer, houve essa orientação. Em Angola, o Maicon era modelo e, quando se estabilizou aqui no Brasil, resolveu retomar aquela carreira que havia ficado lá no passado. Começou estudando sozinho em uma biblioteca pública, até se especializar e, então, fundar esta escola de modelos, que hoje dá oportunidade também a outros refugiados. Aquelas portas que me fecharam no passado, hoje eu abro para as pessoas que me procuram. Hoje eu trabalho com modelos plus size, trabalhos com negros, branco, criança, trabalhos com a terceira idade, inclusivamente. O que eu faço hoje? Eu ensino não só a cultura, ensino a moda, a postura, a ética. Eu acolho também imigrantes assim como eu, refugiados como eu, porque hoje eu não quero que os que me procuram passem naquilo que eu passei no passado. A Cecília está entre as pessoas acolhidas por Maicon. Há 2 anos, ela saiu de Luanda para fugir da pobreza. Quase metade dos pouco mais de 30 milhões de habitantes da Angola vive sem luz em casa. E a maioria não tem acesso à água. 21% dependem de caminhões-pipa. Uma vida sem oportunidades, como conta a jovem de 18 anos. Eu vim aqui porque também precisava de um bom estudo e já lá não tem isso. A moça chegou ao Brasil com uma amiga da mãe, que aqui a explorou. Cecília conta que a mulher a fez de escrava. Até que ela fugiu, conseguiu apoio do governo e conheceu o Maicon, que hoje colabora muito para que ela realize grandes sonhos. Meu sonho é me tornar modelo internacional, conseguir um bom emprego, fazer minha faculdade de Direitos, ter minha própria casa e fazer viagem. Quero conhecer o mundo todo. Entre refugiados da Angola, Venezuela, Colômbia e Bolívia, a escola também forma brasileiros como a Jaiane, que, assim como todos os outros modelos daqui, chegou ao projeto para romper estereótipos e propagar a igualdade racial e cultural. Nós chegamos a receber um convite onde ela foi indicada ao concurso CPLP, Miss CPLP, onde são os países de língua portuguesa do mundo, né, e mandam suas candidatas. E aqui no Brasil a gente teve o privilégio de mandar ela. E ela chegou lá e ganhou, representou bem o Brasil e está aqui ela. Você se tornou referência aqui para as meninas, então? Sim, de certa forma, né? Todo mundo olha e fala, caramba, ela foi para Portugal, já foi para Colômbia. Então é um tanto que, como eu posso dizer, é gostoso, né? É o orgulho do Maicon e é o que reafirma a trajetória de superação e sucesso que ele vem construindo no Brasil, desde que chegou. Hoje, eu falo assim que valeu a pena ter lutado. Nós temos que nos acreditar
seja a dificuldade que for, a fé tem que permanecer em cima de tudo. Então eu posso dizer que me tornei empresário, mas aquele empresário que esperou o tempo certo, aquele empresário que foi batalhando, subindo degrau após degrau. E o sabor disso é de você olhar para trás e dizer assim, olha, eu posso ajudar aquele que está chegando. Isso que me deixa muito feliz. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai ver os cálculos sobre a riqueza. Uma pesquisa francesa fez um levantamento curioso. Você confere daqui a pouco. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e agora para falar sobre saúde. Uma doença que atinge uma parcela significativa da população brasileira agora pode ter uma cura simples. A vacina contra herpes zoster já está disponível em clínicas particulares no país. A vacina, chamada de Shingrix, é a primeira contra a herpes zoster que pode ser usada em indivíduos imunocomprometidos, ou seja, que têm um sistema imunológico enfraquecido e têm mais possibilidade de desenvolver a doença. O imunizante recebeu a aprovação regulatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em agosto de 2021 para a prevenção da doença em adultos com 50 anos ou mais e em adultos com 18 anos ou mais e com risco aumentado de contrair a doença. A vacinação, lançada no Brasil neste mês, está disponível em clínicas particulares do país e cada dose custará em torno de R$ 843. São 2 doses, com um intervalo de 2 meses entre elas, e o preço pode chegar a R$ 1.686. Segundo a farmacêutica GSK, desenvolvedora da vacina, o valor pode variar conforme o ICMS de cada região do país e a prática de preço das clínicas privadas. Mas o que é a herpes zoster e como identificar a doença? Basicamente, a herpes é uma doença causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo que causa também a catapora. A reativação do vírus ocorre na idade adulta ou em pessoas com comprometimento imunológico, como os portadores de doenças crônicas. O quadro clínico é quase sempre típico. Como os machucados acometem a terminação nervosa, a herpes começa com sensação de formigamento, coceira e depois evolui para lesões. Para tratar a doença, em geral, é utilizado remédios antivirais. Se não tratada de forma rápida, a doença pode desencadear complicações sérias, afetar terminações nervosas nos olhos, ouvido, na face, causando paralisia, perda auditiva e visual. A gente continua falando de saúde. Um novo tipo de exame é capaz de diagnosticar os casos de Alzheimer. O que chama atenção é que a margem de acerto é de 98%. Até mesmo pacientes que estão em estágio inicial são identificados. O procedimento é relativamente simples e pode ser adaptado aos hospitais, pois utiliza um equipamento de ressonância magnética que geralmente já está disponível. Para isso, um sistema de aprendizado de máquina para usar os dados obtidos na ressonância magnética tradicional e diagnosticar a doença foi desenvolvido por um grupo de cientistas do Reino Unido. A precisão em diferenciar estágios iniciais e avançados foi de quase 80%, considerada alta pela equipe. O algoritmo tem como base uma divisão do cérebro em 115 regiões, onde foram alocadas 660 características como tamanho, forma e textura, para diferenciar os padrões de cada área. O sistema, então, foi treinado para identificar onde as mudanças apareciam e quais delas estavam mais comumente associadas ao Alzheimer. Atualmente, nenhum outro método simples e amplamente disponível pode prever a doença com esse nível de precisão. Além disso, muitos pacientes que apresentam Alzheimer em clínicas de memória também têm outras condições neurológicas e dentro desse grupo, o sistema pode distinguir os pacientes que têm Alzheimer daqueles que não têm, segundo o Imperial College London. O Alzheimer é uma doença para a qual não há cura, mas o diagnóstico precoce faz uma grande diferença ao permitir que o paciente tenha acesso a tratamento que ajudem a retardar o avanço dos sintomas.
Os métodos usados hoje no diagnóstico da doença envolvem testes realizados no consultório e alguns exames de imagem, mas normalmente são feitos somente quando o paciente já tem algum nível de comprometimento cognitivo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente 55 milhões de pessoas vivem com demência em todo o planeta. Desse montante, 70% delas possuem diagnóstico de Alzheimer. E atenção a essa notícia, uma empresa do grupo alemão Bayer foi condenada a pagar uma indenização de 130 milhões de reais a um aposentado. O motivo foi que o homem alegou ter contraído câncer por causa de um produto da empresa usado para jardinagem. Sentença final para a Monsanto. A Suprema Corte dos Estados Unidos recusou o recurso da empresa de propriedade do grupo alemão Bayer contra a sentença que a condenou a pagar 25 milhões de dólares, quase 130 milhões de reais, a um aposentado que atribuiu um câncer ao herbicida Roundup que usou em sua propriedade durante 25 anos. Edwin Hardman, diagnosticado com linfoma de Hodgkin em 2015, foi um dos primeiros a processar a Monsanto. A empresa insiste que nenhum estudo concluiu que o Roundup e o glifosato são perigosos. A decisão pode ter consequências graves para o grupo, alvo de mais de 30 mil reclamações semelhantes. A Bayer, que comprou a Monsanto em 2018, disse que está totalmente preparada para enfrentar o risco legal associado a possíveis reivindicações futuras nos Estados Unidos, com reservas de 4 bilhões e meio de dólares adicionais para enfrentar novos processos judiciais. O grupo afirmou que não admite culpa ou responsabilidade e continua apoiando os produtos Roundup, que chama de uma ferramenta valiosa para a produção agrícola eficiente em todo o mundo. Após o anúncio, as ações da Bayer caíram na Bolsa de Frankfurt. E olha só, ser rico é o sonho de muita gente, não é mesmo? Mas você sabe quanto precisa ganhar para ser considerado uma pessoa rica? Pois é, um instituto francês chamado Observatório de Desigualdade fez este cálculo e agora nós vamos mostrar o resultado. O objetivo do estudo é levantar a discussão sobre a qualidade de vida da população francesa e também debater as desigualdades sociais no país. E o resultado mostrou que para ser considerada rica, uma pessoa precisa ganhar acima de 3.637 euros, o que equivale a R$ 19.900 por mês. Mas é importante ressaltar que esse cálculo é feito pelo padrão de vida de um solteiro. Já para um casal com 2 filhos menores de 14 anos de idade, o patamar muda um pouco. E o valor a ser atingido é de R$ 7.713 euros, ou R$ 41.900. Se você ainda não está nesse padrão, não fique triste. Ainda dá tempo de mudar essa história. O levantamento também mostrou que a maioria das pessoas consideradas ricas tem acima de 57 anos de idade. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!